Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o golpe da carta de crédito contemplada no consórcio de veículos. Saiba como se resguardar em situações que prometem a liberação imediata de valores mediante pagamento antecipado. Homônimos. Conheça alguns dos problemas enfrentados por pessoas que têm o mesmo nome. Fique por dentro das implicações legais e das penalidades que podem ser impostas às pessoas que furtam energia e água a partir de uma ligação clandestina, o famoso gato. Veja como os movimentos populares podem transformar uma cidade, garantir direitos ou dar origem a novas leis. E entenda o que é a Lei Morada Segura para as Mulheres, proposta pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Ter um xará, aquela pessoa com um nome igualzinho ao seu, pode até parecer algo divertido. Mas na prática, dividir exatamente o mesmo nome com outra pessoa pode dar muita dor de cabeça e causar transtornos. No Brasil, não é raro que os incidentes envolvendo homônimos acabem na justiça. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Imagine estar em casa e começar a receber correspondências em seu nome, entre elas cobranças, documentos e até intimações. E mesmo sabendo que os fatos contidos nesses documentos não são de sua responsabilidade, você pode ter que pagar esses débitos ou responder judicialmente por essas demandas até provar o contrário. Geraldo descobriu que algumas pendências fiscais estão registradas em nome dele na comarca de Matozinhos, em Minas Gerais. Mas as dívidas são de uma pessoa de mesmo nome, já falecida. Eu fui surpreendido agora com 2 processos de execução do município, né? A administração municipal tem me executado, ou seja, executado meu CPF, porém o terreno no qual sobrecai o IPTU que estou sendo executado não é meu. O terreno pertence a um homônimo. Porém, só que, no entanto, eles, ao invés de executarem com o CPF do homônimo, estão executando a mim. Entre tantos rostos diferentes, é bem provável encontrarmos pessoas com nomes iguais, principalmente Ana, Maria, José, João e Antônio, que estão há décadas no topo da lista dos nomes mais comuns no Brasil, segundo dados do IBGE. Geraldo, por exemplo, é o nome de mais de 340 mil brasileiros, sendo que quase 126 mil estão em Minas Gerais. Só aqui em Matozinhos são 371 Geraldos. Além de representar a escolha dos pais, os nomes comuns podem gerar problemas para algumas pessoas. Além das demandas no âmbito civil, como as que ocorreram com o Geraldo, há casos de prisões indevidas. Esse contexto exige uma cautela ainda maior nas investigações que envolvem pessoas com nomes comuns. Quando a Polícia Civil toma conhecimento de um fato criminoso, dá início a uma investigação. Então, essa investigação ela é necessária para que se possa apontar a materialidade do crime e também a autoria. Para essa autoria, nós precisamos identificar uma pessoa específica. Nessa identificação, nós buscamos qualificar a pessoa e, havendo homônimos, nós conseguimos diferenciá-lo através de filiação, data de nascimento, naturalidade e outros dados específicos como carteira de identidade também. A Lei 11.971 de 2009 prevê a emissão de certidões completas com dados mais específicos de cada pessoa por parte dos cartórios. O objetivo é diminuir os casos de transtornos entre homônimos. O cidadão, sabendo que seu nome é comum, além de solicitar essa certidão, pode também, eventualmente, fazer pesquisas em órgãos judiciais e de registros de crédito. Caso encontre algo suspeito, deve procurar imediatamente a instituição onde é citado e registrar um boletim de ocorrência. Outra possibilidade é pedir na justiça a alteração do nome. Caso a pessoa tenha mais de 19 anos de idade, ela deve comprovar junto à vara de registros públicos os motivos reais para essa mudança de nome. Atualmente, a pessoa, ao completar 18 anos e antes de completar 19 anos, ela pode livremente mudar o seu nome. O respeito vem mais com relação aos nomes de família, mas pode alterar o seu nome. Foi uma oportunidade que o legislador deu para as pessoas ter maior identidade com aquele nome quanto aos quais ela responde. Geraldo não quer mudar o nome, apenas a situação em que se encontra, pois mesmo tomando todas as medidas para provar que não é o proprietário do imóvel, teve um valor bloqueado na conta em consequência de um segundo processo.
O valor na minha conta continua bloqueado. Ou seja, mesmo eu informando, mesmo eu declarando, mesmo eu apresentando documentos, ainda paira a dúvida se o terreno é meu. A gente volta daqui a pouco para falar das implicações legais de dois golpes muito comuns: a carta de crédito contemplada em consórcios de veículos e as ligações clandestinas de água e luz. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ter um veículo próprio faz parte dos planos de muita gente. Para isso, algumas pessoas optam por fazer um consórcio. Mas antes de assinar contratos assim, é necessário atenção. Órgãos de defesa do consumidor alertam para o aumento de golpes envolvendo cartas de crédito contempladas. As ofertas estão nos sites, nas redes sociais. Nelas, empresas anunciam a oportunidade de ser contemplado em um consórcio sem participar de sorteio ou dar o maior lance. Os preços baixos atraem consumidores. Só que é preciso ter cuidado. Por trás dessas promessas pode estar um golpe. Os estelionatários prometem a liberação total do crédito para a compra de um bem, como um veículo, por exemplo, mediante o pagamento de uma entrada. A pessoa acha que está adquirindo uma carta de crédito contemplada, mas acaba tendo prejuízo. A maioria dos casos é o seguinte: eles fazem um pagamento inicial, né, de um certo valor e com a promessa de que a carta está contemplada, que dentro de tantos dias ele vai receber o valor da carta de crédito, o que na verdade não acontece, né? E o que a gente vê muito dos casos é assim, tem várias modalidades. Pode ser que a carta de crédito nem exista, pode ser que a carta de crédito exista, mas não foi contemplada. Então, assim, tem vários casos, mas o importante ali é aquele engodo inicial daquele pagamento que é feito, né? A pessoa é atraída na empresa, ela faz um pagamento inicial para obter essa carta de crédito contemplada e, na verdade, né, esse desejo se frustra. O coordenador do PROCON estadual explica que antes de fazer qualquer tipo de consórcio, é preciso ter atenção. Se o preço for muito abaixo do que é praticado por outras empresas, desconfie. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, qual que é a esmola demais nos consórcios? É você dizer que rapidamente ele vai ter acesso ao produto ou serviço. Então, de cara, você já desconfia dessa situação. Intermediar a venda de uma carta contemplada sem você ter informações sobre o consórcio e sobre essa contemplação. Então, isso aí é uma maneira que essas empresas têm de atrair o consumidor para que rapidamente ele tenha acesso ao bem ou ao serviço, que é isso que ele quer. Então, nessa situação, desconfie sempre. Marcelo também dá dicas de como evitar prejuízos ao adquirir um consórcio. Primeiro, verifique junto ao Banco Central do Brasil se essa empresa está autorizada a comercializar aquele tipo de consórcio. Então, é importante essa pesquisa. Uma outra pesquisa pode ser feita também nos PROCONs ou junto ao Poder Judiciário para saber se existem ações contra esse consórcio ou contra essa empresa que representa aí a venda desses consórcios. E, por fim, uma leitura minuciosa do contrato antes de assinar. Lembrando, muitas das vezes o vendedor ou representante fala para o consumidor, promete situações que não estão contempladas no contrato nem na lei específica. E é aí que está o golpe. Então, havendo aí, porventura, um prejuízo, o consumidor tem que entrar em contato com esse consórcio para a solução do problema, que será principalmente a devolução desse dinheiro em razão do não cumprimento da oferta, um boletim de ocorrência na delegacia e também procurar o PROCON ou o Poder Judiciário. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, até fevereiro deste ano, no Brasil, 126 mulheres foram mortas em razão do gênero e houve 67 tentativas de homicídio contra mulheres. Buscando atender as vítimas, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou no mês de abril a Lei 11.166. A chamada Lei da Morada Segura foi criada para incluir as mulheres em situação de violência entre os beneficiários preferenciais de programas habitacionais da capital. Entenda mais na entrevista. Eu estou com o advogado Rafael Egg Nunes, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre a Lei 11.166, que prevê a inclusão da mulher vítima de violência doméstica em programas habitacionais na capital mineira. Bem,
Qual a importância de dar à mulher vítima, né, de violência doméstica essa preferência nos programas habitacionais? É muito importante porque serve como um alento para a mulher vítima de violência doméstica. Hoje em dia o programa, essa lei veio para alterar e incluir a mulher, ela sendo beneficiária do programa, e a partir de agora, com essa alteração da lei, a mulher, ela atendendo alguns requisitos, ela tem direito a se encaixar no programa e a direito a uma moradia até que se resolva a situação toda do processo. Então, isso incentiva até que as mulheres possam denunciar os agressores, porque muitas vezes as mulheres ficavam presas àquele agressor, presas ao bem do agressor, muitas vezes o agressor é o proprietário do bem. Então, com isso, a mulher até incentivo para que a mulher possa denunciar esse agressor e sabendo que ela vai ter uma moradia, um lar que possa acolhê-la. Certo. Qual órgão a mulher vítima de violência doméstica deve procurar para ter acesso a esse benefício? Para a mulher vítima de violência doméstica ter acesso ao benefício, é necessário que ela procure os órgãos municipais. Nós temos hoje como órgão municipal, tem o Centro de Apoio Mulher Bem-vinda, e a mulher pode procurar, que é no bairro Santa Teresa, e a mulher pode procurar, inclusive, o CRAS da sua região, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que eles vão encaminhar para o Centro de Apoio Mulher Bem-vinda, onde ela, sendo atendida por esse órgão, ela pode se beneficiar do programa. Quais os pré-requisitos para que essa mulher seja incluída nesse programa? A lei prevê diversos pré-requisitos para que as pessoas possam ser beneficiárias do programa. Esses benefícios são mais voltados àquelas famílias que têm problemas, por exemplo, moram em áreas de risco, ou perderam a casa por alguma catástrofe, alguma coisa assim. Esses requisitos são, por exemplo, a família ter até 5 salários mínimos, não ter outra residência em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Então, a lei ela flexibiliza para que essas mulheres vítimas de violência, mediante um laudo técnico-social, possam esses requisitos serem flexibilizados para que a mulher seja beneficiária do programa. Certo. E de que forma a lei respalda a mulher até que haja uma decisão judicial ou extrajudicial em relação ao imóvel? A lei garante para que a mulher ela tenha um lar, aquele lar a mulher se sente acolhida, vai se sentir dentro de um lar com segurança, até que haja uma definição judicial sobre os bens dela, na disputa dela com o marido. Se ela não tiver algum bem comum com o marido, ela vai ter aquele lar. Se ela tiver, pelo menos até que haja uma definição sobre esses bens, ela tem aquele lar ali para ela. Muito obrigada. Por nada. Adulterações na rede elétrica e no sistema de fornecimento de água causam perdas milionárias para as empresas responsáveis pelo abastecimento. Só em Minas Gerais, a Companhia Energética do Estado identificou 65 mil gatos em 2018. Já a Copasa, responsável pela distribuição de água em diversas cidades mineiras, deixou de arrecadar 400 milhões de reais no ano passado. E atenção, quem comete esse tipo de fraude está sujeito a multa e pode até ser preso. Nas ruas de Belo Horizonte não é difícil encontrar uma cena como esta. Ligações de energia clandestinas, os chamados gatos, estão espalhados pela cidade. Esse é um jeitinho que algumas pessoas encontram para não ter que pagar a conta no fim do mês. Além da ligação, o famoso gato, né, que é a ligação direta, tem interferência na medição, que é quando alguém influencia no equipamento diretamente, né? E foi evoluindo com o tempo, né? Eles vão partindo de fraudes de manipulação dos componentes mais simples, né? Fazendo simplesmente a interferência no equipamento de forma mecânica, né? Até para interferência em medidores eletrônicos que são mais avançados e cabe a CEMIG, nesse laboratório aqui, identificar, né? Pegar as evidências, colher as evidências, conseguir obter os erros de medição para subsidiar a cobrança. Neste laboratório, os técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais trabalham para identificar as fraudes. Todos os meses chegam 10 mil aparelhos com suspeita de irregularidades. Aqui, eles são analisados e é possível ver, inclusive, há quanto tempo ocorre o furto de energia. O leiturista ele identifica um problema na leitura da medição, né? É gerada uma inspeção, o eletricista vai lá, identifica e lavra o termo de ocorrência de inspeção quando detectar alguma irregularidade na medição. Tá? O medidor, quando é no equipamento, o medidor é retirado e enviado para o laboratório e o consumidor ele pode acompanhar essa análise, né, presencialmente aqui no laboratório da CEMIG.
Só no ano passado, as ligações irregulares no sistema elétrico representaram um prejuízo de 450 milhões de reais para a CEMIG. A estimativa da companhia é de que, sem as adulterações, a conta de luz dos mineiros poderia ser até 5% mais barata. Este engenheiro explica que nos últimos 3 anos o número de irregularidades cresceu e as perdas comerciais da empresa aumentaram 30%. Por isso, a fiscalização teve que ser intensificada. Nos últimos anos, a gente quase que dobrou, de 2018 para 2017, as fiscalizações. Em 2017, nós fizemos 100 mil fiscalizações em todo o estado, em consumidores com suspeitas fortes de fraude. E em 2018, nós subimos esse número para 185 mil inspeções. Agora, para 2019, nosso objetivo é fazer 300 mil inspeções em todo o estado. As fraudes não ocorrem só nas redes de energia. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, adulterações nos hidrômetros e ligações clandestinas são o principal motivo de perda da água tratada na região metropolitana de Belo Horizonte. No ano passado, a Copasa deixou de arrecadar 400 milhões de reais por esse motivo. Hoje, na região metropolitana, nós temos cerca de 250 mil economias de água em situação, avaliadas em situação de gato ou fraude ou factível de água. Isso significa aproximadamente 600 mil, 700 mil pessoas que estão nessa situação. Quem paga água, quem paga energia, paga pelo gato do cidadão sem consciência que está fazendo essa ação, né? Quem comete fraudes desse tipo pode responder criminalmente por meio do artigo 155 do Código Penal. Se o gato ou a adulteração forem comprovados, o cidadão está sujeito a multas e pena de 1 a 8 anos de prisão. Ela pode responder através de 2 áreas distintas, na área civil e na área criminal. Na área civil, em razão do prejuízo, sanção pecuniária. Quer dizer, ele terá que pagar pelo consumo que ele não pagou anteriormente e que foi apurado através de uma medida administrativa pelo órgão lesado. Evidentemente, ele será chamado para responder também administrativamente pelo fato. E na área penal também, ele vai responder uma ação penal pelo delito de furto que foi praticado. Então, são 2 questões distintas, na área civil e na área criminal. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre movimentos populares e como eles podem transformar uma cidade ou dar origem a novas leis. Voltamos em instantes. Estamos de volta, você está assistindo ao Justiça em Questão. As leis que regem a sociedade estão nos livros e nos códigos de postura dos municípios. Só que elas não nasceram ali, não foram decididas por uma só pessoa. Essas normas e também as alterações que elas vão sofrendo ao longo do tempo podem ser frutos de uma elaboração social. Concretizar atos administrativos e conquistar novas leis são poderes que os movimentos populares têm. Quer saber como isso acontece de fato? Veja na reportagem. A coletividade pode ser o ponto de partida para a transformação da cidade ou para o estabelecimento de novas leis. Isso acontece quando esses agrupamentos passam a assumir pautas e a se apresentar como movimento. Os movimentos sociais são movimentos de organização, de ativação, de aglutinação, né, de camadas, esferas da sociedade civil que se unem em torno de uma demanda, de uma luta, de uma pauta, né? O movimento popular seria um movimento social vinculado às camadas mais marginalizadas, às camadas mais populares, aquelas que historicamente têm aí seus direitos sistematicamente negados, tolhidos, né? Há indícios de que os movimentos populares datam dos tempos do Império. No Brasil, se intensificaram na década de 1960.
De lá para cá, as reivindicações passaram pelo direito ao voto às leis de combate à corrupção. Hoje é comum encontrarmos pautas elaboradas por vereadores ou deputados, mas também podem ser apresentados os projetos de lei de iniciativa popular. A exigência da Constituição é que esse projeto, que vai ser redigido ali, né, pela comunidade, por um grupo de pessoas, que ele conte pelo menos com a assinatura de 1% do eleitorado, se for um projeto de lei federal. Se for um projeto de lei de âmbito municipal, aí a exigência de que ele seja assinado por no mínimo 5% do eleitorado do município. Alguns de fato se transformam em leis. Davi destaca que um dos mais comentados nos últimos tempos é o da ficha limpa. A lei da ficha limpa ela teve início exatamente com um movimento da sociedade que queria aprimorar a legislação eleitoral no sentido de impedir candidaturas de alguns políticos que já tivessem algumas condenações, ainda que não transitadas em julgado. A história do país guarda outros capítulos de protagonismo desses movimentos. Por exemplo, a inclusão do homicídio qualificado no rol de crimes hediondos após a morte da atriz Daniela Pérez. O combate à compra de votos, sancionada no ano de 1999. E a determinação da criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, para garantir à população de baixa renda o acesso a recursos para a construção. Há também projetos que não pretendem se transformar em lei e, ainda assim, resultam em conquistas sociais. Por exemplo, o movimento que se organizou em Belo Horizonte para impedir o corte de árvores centenárias e promover o retorno da Feira das Flores ao local de origem. Agora, depois de 6 anos, a feira, em parte, volta ao seu local de origem. As flores ainda não voltaram para cá, apenas as roupas e artesanato. Mas voltaram graças ao movimento Fica Ficus, que se estabeleceu em 2013 e desde então vem lutando contra o corte definitivo das árvores. Eu sinto assim que mudou da água para o vinho, você entendeu? Graças a Deus. A gente, lá em cima, a gente tinha vezes que a gente não ganhava nem para pagar a barraca. Hoje não, hoje a gente já está bem aqui e a gente ganha o suficiente para pagar as barracas, pagar nossas dívidas e aumentou bem as nossas vendas, graças a Deus. O que nós precisamos aqui é da revitalização do espaço, plantio de árvores para melhorar o ambiente, tudo, o ambiente ficar mais fresquinho, mais agradável, tanto para nós quanto para os clientes. Os movimentos podem atuar em prol de algum ato do Executivo. Rogério é líder comunitário e nos conta sobre a luta para conseguir outra linha de ônibus para o aglomerado da Serra, na zona sul da capital mineira. A necessidade passou a ser discutida depois que uma obra de urbanização foi concluída. Abriram as ruas, a principal rua, que é essa Avenida Cardoso, o pessoal conhece como Praça do Cardoso, ligando a Mendiçá. E a partir daí esqueceram do social, que era parte do transporte público. Então nós tínhamos aqui que sair da Serra, do aglomerado, e sempre para a Regional Centro-Sul, porque o transporte sempre nos levava para lá. E aí nós descobrimos que a Leste também oferecia comércio mais barato, a ligação com o metrô seria mais rápida. A nova linha não resolveria só a questão da mobilidade. A importância, primeiro, é o direito à cidade. Você ter o acesso aos equipamentos que são próximos, independente se está na Regional Centro-Sul ou se está na Leste. Então, essa ligação. A outra importância, que eu falo também de cidadania, é porque com o programa Vila Viva, várias famílias foram indenizadas e foram separadas. Então, famílias que foram morar na parte de baixo, lá próximo a Mendiçá, né, e que tinham parentes aqui mais no alto do aglomerado, tinham dificuldade de se encontrar. Então, a avenida estava servindo meio para separar as comunidades, separar as pessoas. Rogério e os moradores tinham a mesma dúvida: como se consegue um ônibus? Em busca da resposta, tiveram uma ideia. De a gente procurar alguém que tivesse expertise, tanto na questão de direito, quanto na questão de transporte. E na questão do transporte, a gente procurou o Tarifa Zero. Das reuniões entre os moradores, Ministério Público, o Tarifa Zero e o grupo Arquitetas Sem Fronteiras, finalmente veio o busão da comunidade, que tem tarifa reduzida, R$ 1,50. Nasceu também uma cartilha, uma forma de compartilhar o conhecimento adquirido com outras comunidades. Afinal, a mobilização pode solucionar problemas não só de um, mas de todos.
muitas empresas deixam de contratar um funcionário porque ele tem que pegar mais de um ônibus, ou tem que pegar 2 ônibus no metrô, por causa do valor da tarifa. Muitas pessoas, inclusive, omitem, né, a distância que moram. Então é muito importante saber a importância desse coletivo e também saber que existe um caminho que foi efetivado, que está crescendo, assim. É importante pensar no benefício para a coletividade, porque se vivemos em sociedade, é em conjunto que tudo se cria, é em conjunto que tudo se transforma. Se a gente tem uma série de conquistas, eles só foram possíveis porque houve organização e mobilização social para que esses direitos existissem. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.